28 de março de 2017. Seleção brasileira enfrenta o Paraguai em Itaquera para confirmar classificação à Copa do Mundo. Neymar explica tempo sem dar entrevistas e Tite é só elogios ao craque da seleção. Palmeiras espera contar com o capitão Dudu amanhã contra a Ponte Preta. Marlone é apresentado no Atlético Mineiro e Cleiton fala pela primeira vez como jogador do Corinthians. E ainda, as notícias de São Paulo e Santos e o último episódio da série Os Terrões da Várzea. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando da seleção brasileira que vive a expectativa de carimbar, ainda nessa noite, contra o Paraguai, a classificação para a Copa do Mundo da Rússia. O nosso contato é com o repórter Osmar Garrafa, que está, neste momento, lá na Arena em Itaquera, acompanhando a expectativa para mais um show de Neymar e companhia. Boa noite, Garrafa! Boa noite, Michele. É isso, nós estamos aqui na Arena Corinthians, em Itaquera, zona leste da cidade de São Paulo. A temperatura caiu bastante desde que saímos do centro, da região da Avenida Paulista, aqui para a zona leste. A expectativa na hora do jogo, se você vem aqui para a Arena, traga um agasalho, porque já faz frio por aqui. Estamos com 17, 18 graus nesse momento aqui. A tendência é que no horário da partida às 10 da noite, essa temperatura cai ainda mais. Nós já estamos aqui na sala de entrevista coletiva, onde depois da partida o técnico Tite virá conceder a sua entrevista. E a gente espera que ele apareça por aqui com mais um resultado positivo da seleção brasileira. Nas mãos do Tite, nas eliminatórias, são 7 jogos e 7 vitórias. Batemos a Argentina por 3-0. O Uruguai, lá em Montevidéu, na última rodada, vencendo por 4-1. Uma partida memorável da seleção brasileira. E logo mais, a seleção enfrenta o Paraguai aqui em Itaquera. Ontem aconteceu o último treinamento da seleção brasileira. Ele foi aqui mesmo no estádio do Corinthians. Foi um treinamento fechado e depois desse trabalho o técnico Tite e o Neymar vieram exatamente para onde nós estamos aqui, para a sala de coletiva. E o Neymar concedeu entrevista coletiva, Michele, depois de 244 dias sem conversar com a imprensa. A seleção ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, o Neymar não estava muito satisfeito com as críticas e fez uma lei do silêncio. Neymar até explicou o porquê desse motivo. Vou ser sincero com vocês, porque tudo que eu falava, acho que muitas pessoas levavam para o lado negativo e acabavam machucando não só a mim, mas como minha família, como meus companheiros também. Então eu decidi parar de falar um pouco, né, dar um pouco de calma a tudo isso, abaixar a poeira e só jogar futebol. E, bom, mas isso já passou, já baixou a poeira um pouco e eu estou aqui com vocês falando. Poeira baixa e o Neymar agora sendo o protagonista da seleção brasileira como jogador e também como capitão. Você se recorda bem, né, Michele? Quando o Tite assumiu e depois dos Jogos Olímpicos o Neymar falou: não quero mais ser capitão da seleção brasileira, não mais serei. O Tite atendeu o pedido do jogador, fez um rodízio, né, entre os jogadores com a tarja de capitão. E, para surpresa de muita gente, Neymar será o capitão hoje novamente. Ele recebeu a faixa do Tite e comentou sobre o tema. Ele e o técnico da seleção brasileira. Foi uma decisão que eu tive após a Olimpíadas, por tudo que houve, por tudo que se falaram, por tudo que aconteceu. E eu senti que não era o momento de eu exercer essa posição, que era de capitão. Acho que é por ele que vale, acho que qualquer esforço, qualquer meta. É um cara que eu já admirava de longe e passei a admirar ainda mais. Ele merece a tarja de capitão. Ele é um líder técnico e um garoto num processo de amadurecimento que tem uma série de pressões, por vezes desumanas. Ali a faixa é um simbolismo. E essa maturidade, ele mereceu estar aqui. Ainda sobre essa maturidade, Neymar também falou sobre o tema. Porque você se recorda bem, né, Michele? O Neymar, quando estava na seleção brasileira como capitão nas mãos do Dunga, volta e meia era suspenso por cartão amarelo, cartão vermelho, se envolvia em confusão, discutia com a arbitragem e o Neymar admitiu que na relação dele com o novo treinador da seleção brasileira, o técnico Tite, ele está muito mais maduro. A gente recebe
muitos conselhos, né, durante a carreira. Só que você aprende de verdade quando você acaba, né, se machucando, fazendo a coisa errada. Acabei me prejudicando meus companheiros. Então você vai aprendendo isso, você vai ficando cada vez mais maduro. E essa maturidade, ela não se reflete apenas na seleção brasileira. O Neymar tem sido protagonista também no Barcelona, né? Deixou de ser coadjuvante, deixou de ser apenas um participante ao lado do Messi. Tanto é verdade naquele jogo contra o Paris Saint-Germain, num pênalti que valeu a classificação da sequência do Barcelona na Champions League, o Neymar bateu um pênalti decisivo com o apoio do Messi. Não é? E o próprio técnico Tite sabe que o Neymar é questão de tempo, vai ser o melhor do mundo. Por falar em melhor do mundo, Neymar foi questionado ontem na coletiva se ele já se sente com essa possibilidade de brigar de igual para igual com o Cristiano Ronaldo e também com o Messi na condição de melhor estrela do futebol mundial. Isso é uma coisa que eu não me sinto confortável em falar, né? Nem gosto também, porque são dois atletas, dois grandes jogadores, dois craques que estão há 10 anos aí mantendo um alto nível. E eu não sei se é o momento certo, eu só quero ser melhor do que eu todos os dias, né? Se ontem eu fui bem, hoje eu já quero ser melhor e assim vai. Eu quero estar me superando a cada dia e não quero ser melhor do que ninguém, eu só quero me superar. A cada resposta do Neymar ontem, porque eles estavam lado a lado, Michele, o técnico Tite fazia sinal de positivo com a cabeça, concordando com as declarações do Neymar, que nos pareceu realmente, não foi nada muito combinado não, mas foi algo sincero do Neymar. Foi uma entrevista coletiva diferente das anteriores do craque da seleção brasileira. E o Tite também sobre esse tema, né, ele acabou fazendo uma explanação e resumidamente ele disse o seguinte, de que não dá para o Neymar sonhar nesse momento numa briga com Cristiano Ronaldo e Messi para melhor do mundo. São gerações diferentes. Neymar e Cristiano Ronaldo estão acima dos 30 anos. Com 30 anos um, 31 anos outro. No caso, o Cristiano com 31 e o Messi com 30. O Neymar tem 25 anos. É uma nova safra. Ser melhor do mundo será questão de tempo para o Neymar. Antes de nós mostrarmos um trechinho do final da coletiva do Neymar, que demonstra bem o ambiente, o entrosamento entre ele e o técnico da seleção brasileira, deixa eu rapidamente passar as informações da seleção que daqui a pouco enfrenta o Paraguai. O Fagner será a única novidade pela lateral direito. Daniel Alves está dispensado. O jogador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Na atividade de ontem, o Diego Souza treinou entre os titulares, mas porque o Firmino estava com uma infecção na garganta. Foi poupado ontem, se recuperou e está confirmado para o jogo dessa noite. Então a única novidade na seleção brasileira será mesmo a entrada do Fagner, jogador que mais atuou aqui na Arena com a camisa do Corinthians. Já são 77 partidas. Então a seleção brasileira está oficialmente escalada com Alisson, Fagner, Marquinhos, Miranda, outro jogador que foi revelado pelo Corinthians, mais o Marcelo pela lateral esquerda. No meio campo, Casemiro e aí mais 2 ex-corintianos, Paulinho, que fez 3 gols no Uruguai, e o Renato Augusto, completando o setor, o Felipe Coutinho, que tem se entrosado muito com o Neymar, no ataque, o Firmino e também o próprio Neymar, que conversou conosco. E para demonstrar sobre o entrosamento que está bem afinado entre Tite e seus jogadores, e principalmente o Neymar, veja como acabou a entrevista coletiva ontem. Faça um comentário, como era difícil jogar contra esse qualidade, não, mas como me marcava ele bastante. falava 13, eu fazia uma saída, um triângulo assim, para não cortar a linha de passe, para a bola não chegar nele. O cara não deixava eu jogar, brincadeira. Olha, rapaziada, obrigado. Tá aí, foi esse o clima ontem aqui na Arena Corinthians, e esse clima de amistosidade do técnico com o Neymar não é apenas com a estrela da seleção, não. Todos os jogadores compraram a ideia do Tite. 46.800 ingressos foram colocados à venda, praticamente todos esgotados. Até esse momento, o Brasil tem 30 pontos e pode matematicamente garantir a classificação hoje. Para isso, ele precisa vencer o Paraguai e torcer por 2 combinações não muito prováveis, né? A principal delas, o Chile, perder para a Venezuela e o jogo será em Santiago. E também torcer para o Equador não vencer a Colômbia, o jogo acontecendo no Equador. E só finalizando, a seleção do Paraguai tem como técnico o
Arce, e o Arce não deve confirmar o Romero, que está convocado, o Romero do Corinthians, como titular para o jogo de hoje. O Paraguai briga por vaga na repescagem. Está sonhando com uma vitória para tentar uma vaga na repescagem. A gente volta daqui a pouquinho na Arena, o torcedor começa a chegar daqui a pouco e a gente volta com mais de Seleção Brasileira no Gazeta Esportiva. Tá frio por aqui, viu, Michele? Aqui na sala de imprensa tá gostoso, mas lá fora o bicho tá pegando. Tá certo, Osmar Garrafa, então se agasalha, proteja a garganta para não ficar resfriado, viu? Daqui a pouquinho você volta com mais informações. Boa noite, Celso Cardoso, boa noite, Chico Lang. Gostaram da entrevista coletiva do Neymar? Fazia tempo que a gente não escutava ele. Bacana. Boa noite, Michele, boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre o Romero, que vai ficar no banco de reservas. É o principal artilheiro da Arena. Quer dizer, já pensou, ele entra e faz gol com a Seleção Brasileira? Seria curioso, né? Mais um gol na conta do Romero, que é muito questionado do ponto de vista técnico, mas é um jogador muito importante, taticamente falando. Sobre o Neymar dá sinais de maturidade, né? Está amadurecendo, 25 anos. O discurso dele, eu encontro muita afinidade com esse discurso de você não tem que tentar ser melhor do que ninguém, mas ser o melhor que você possa ser. Eu faço coro com esse discurso. Acho que o Neymar também ser melhor do mundo é uma questão de tempo, não é um momento ainda. Entendo que Cristiano Ronaldo e Messi gozam de um prestígio maior, mas o Neymar está caminhando para isso. E uma demonstração dessa possibilidade foi dada naquela goleada de 6-1 sobre o PSG, goleada na qual ele foi protagonista. Protagonista nos gols, protagonista nas assistências, na participação, na atitude. Portanto, o Neymar realmente caminha para isso. Sobre o jogo, o Brasil é favorito, independentemente da matemática. Carimbar o passaporte é só uma questão oficial, mas o visto já foi concedido. Eu duvidava muito que o Brasil fosse entrar em território russo. Para sorte de todos, eu queimei a língua. Boa noite. Boa noite, Celso, de novo. Boa noite, Michele. Bom começo de programa, com o Garrafa falando de um jogo. E para nós que torcemos para o Corinthians, eu, Pascoal e mais 40 milhões de brasileiros, é um orgulho a seleção jogar na casa do Corinthians, né? Poxa! Você imagina como é que devem estar os outros clubes, né? Que tem estádio e não está sendo jogo lá. Eu não estou falando só é de norte a sul isso aí. Sim. Porque lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, Porto Alegre tem 2 belos estádios. O estádio do Grêmio e o estádio do Inter, né? Então, enfim, para nós é um orgulho, que seja muito bem-vinda a seleção brasileira. Um dia a gente paga essa porcaria desse estádio, mas enquanto isso a gente vai tirando uma, né? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, é lógico, eu não vejo como o Brasil não se dá bem diante do Paraguai. Não sei se por goleada, mas com certeza deve fazer um bom jogo e uma boa apresentação mais uma vez. E vou torcer por um gol de Romero. Tomara que entre e faça um gol. Porque aí fica legal, porque aí fica o artilheiro de toda a história da Arena, né? E aí fica legal também. Mas aí está aí o Neymar. Só quero dizer o seguinte, esse amadurecimento do Neymar, olha aí, o Neymar com a bola. Ele também se deve, essa volta do Neymar a falar com a imprensa, ao Tite. Se deve ao Tite. Sim. O Tite chegou para ele e falou assim, ô Neymar, para de bobagem. O que aconteceu com você, aconteceu com todos nós. E se você for dar bola para que jornalista fala, que não é aqui que ele foi criticado na Rede Globo, pelo Galvão, uma vez que ele foi expulso na Copa América. Foi lá que começou a briga, né? Que ele não quis mais dar entrevista para ninguém por causa disso. Então ele falou assim, pô, mas que bobagem, isso aí já me criticaram também, e eu estou dando entrevista, estou aqui, eu estou na seleção, estamos já na Copa, deixa para lá. E aí ele deixou, porque o Neymar tem bom senso, o Neymar é um cara legal, é um cara bacana. Então tá aí. Agora vamos parar de falar bobagem sobre o cara, né? E eu mesmo de vez em quando falo mas tudo bem, mas gosto dele. Tem que aprender a lidar com as críticas, né? Faz parte. Lógico, vai fazer o quê? Se você não quer ser público, então vai trabalhar, sei lá, no cemitério, né? Agora, vai ser coveiro, que nem o Amaral era. Você quer ficar fã do Neymar? Você vai ver ele entoando o grito de guerra do Corinthians, Timão! Tá lá no site gazetesportiva.com. Ontem à noite teve trote na seleção brasileira e ele cantou, tem um vídeo dele cantando a música do Corinthians junto com a seleção brasileira. Tá lá no site gazetesportiva.com, tá bom? Eu sempre confiei que ele era corintiano. Tá vendo? E a gente quer saber qual será o resultado de Brasil e Paraguai.
Vence a seleção, dá empate ou os paraguaios levam? A seleção do Paraguai é muito mais simples do que a do Uruguai, né? Mas eliminou o Brasil das últimas 2 edições da Copa América. Sempre jogando um balde de água fria. Isso é um dado jornalístico. Tá certo. Mas o Brasil é favorito. Meu palpite já dei para você aí. Qual que é seu palpite? 3-1. 3-1, tá lá no site Gazeta Esportiva. O gol do Paraguai ser do Romero, se ele entrar. Boa. Chicão. Eu esqueci do Romero quando eu dei o palpite na Gazeta, né? E falei 7-0. Então, paciência, agora não vou voltar atrás. 7-0 e pronto. Senão seria 7-1. Senão seria 7-1. Pelo Romero. Você vai ver o palpite de todo mundo da nossa equipe aqui do programa Gazeta Esportiva lá no site gazetesportiva.com, tá bom? Toda a nossa turma, o nosso repórter está tudo lá. Aí você confere o que cada um falou. 5 partidas movimentam a 14ª rodada das eliminatórias da América do Sul. 2 jogos estão acontecendo agora. A Bolívia vai vencendo a Argentina em La Paz, 2-0, por isso que o Celso está de mau humor hoje. Arce e Marcelo Moreno marcaram para os bolivianos. Em Quito, Equador e Colômbia empatam em 0-0. Confira os jogos desta noite. Vem aqui, Boquinha. O Chile recebe a Venezuela às 7 horas no Estádio Monumental em Santiago. Brasil e Paraguai, às 9h45, jogam lá na Casa do Coringão em Itaquera. E às 11h15, o Peru enfrenta o Uruguai em Lima. Gente, a Argentina jogando na Bolívia não dá sorte, não tem jeito. Já tomou, na época do Maradona, tomou de 6 da Bolívia. Hoje estava até no momento melhor no jogo, perdendo o gol. Quando eu subi para fazer o programa, subi porque a gente fica no 7º andar, o estúdio no 8º andar, estava 1-0 só para a Bolívia, gol do Arce, ex-corintiano Arce. Eu sei. E aí o Marcelo Moreno abriu o segundo. Marcelo Moreno sempre esteve cogitado para o Corinthians, pois fez o nome dele no Cruzeiro. Agora, recentemente, teve de novo. Só uma coisa, Celso, com esse resultado aí, a Argentina corre perigo de não se classificar? Não, se a Argentina subir ao 3º lugar, né, vai cair um pouquinho provavelmente, mas ainda está na zona de classificação. Muito bem. Bom, daqui a pouquinho tem Chile e Venezuela em Santiago e só uma vitória contra os lanternas da competição interessa aos chilenos. Atualmente na 6ª colocação e fora da zona de classificação para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, o Chile faz logo mais, às 7 da noite, uma partida fundamental contra a Venezuela em Santiago. Vamos nos esforçar ao máximo, vamos seguir competindo com a intensidade que caracteriza esta equipe. Precisando da vitória para seguir na luta pela vaga na Copa da Rússia, o técnico Juan Antônio Pizzi vai jogar com um centroavante de ofício no comando de ataque. Esteban Paredes entra no lugar de Fuenzalida. Nossa intenção vai ser essa, que possamos impor isso, submeter o rival a jogar a maior quantidade de tempo possível no seu campo. Hora de conferirmos o último episódio da série de reportagens Os Terrões da Várzea, que neste mês de março mostrou aqui no Gazeta Esportiva a situação do tradicional futebol de várzea na capital paulista. No capítulo final, o repórter Jonas Campos, que fez um trabalho incrível, projeta o futuro da várzea e tenta responder uma pergunta: será que a várzea vai sobreviver? A voz rouca do português comanda o time. Eu sou da várzea, sabadão, quero jogar. Jogo rasgado na baixada, vai rolando. Eu tô no banco, Deus é pai, eu vou entrar. Várzea caiu muito. Antes, o futebol era favela, rua. Hoje é garotinho da onde? Dos apartamentos, dos promorais, tudo coisas mais chique. A várzea está sendo substituída exatamente pelas quadras de futsal. Tinha 100 campos, hoje tem 20% de campo só. A várzea era maravilhosa. A Moca, antigamente, você tinha 30 campos, aproximadamente. Então, a molecada, quando saía da escola, ia para casa, fazia a lição e voltava, ia para o campo jogar futebol.
Isso criou um jogador muito forte e uma várzea muito forte, que hoje não existe mais. A várzea de terrão em São Paulo está em extinção. Você vê alguns campos, como no Campo de Marte, que é um campo com 6 campos. Aquilo é um oásis aqui em São Paulo. Um campo de terra é um oásis hoje aqui em São Paulo. Eu acho que o futebol de várzea morreu definitivamente, porque ele se baseia num princípio básico, é o espaço urbano, né, livre, para você poder montar um campo ali. Isso não existe mais em São Paulo. Muitos prefeitos, como governador, eles acabaram muito com o campo da várzea. Hoje está acabando. E sem o campo da várzea, não vai formar jogador profissional. Hoje eu acho que o futebol se concentra nos clubes que preparam os jogadores. Então, na minha opinião, eu acho que a várzea acabou em função do término dos campos, realmente. Mesmo que ela existisse hoje, eu acho difícil que os clubes grandes fossem buscar jogadores na várzea, porque os clubes perderam o momento histórico de montar as suas redes de olheiros, realmente bem feitas e tal, e permitiram que os empresários que surgiram, isso a partir dos anos 80 para cá, esse sim armassem as suas próprias redes e passassem a explorar esse manancial. Aqui tinha mais de 100 times, hoje 4, 5 times de várzea, então não tem mais, justamente porque falta de campo, falta de apoio, patrocínio e uma série de coisas que a gente tem esses problemas. Você não vê, desculpa, uma grande marca de tinta ou uma grande marca de roupa ou uma grande marca de calçado, você não vê estampado na várzea. Você não vê também o governo dar incentivo na várzea, né? Você vê às vezes grandes incentivos em times profissionais que às vezes nem precisa e às vezes essa garotada aí não tem nem par de chuteira. A prefeitura, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Um CDM aqui seria importante para a juventude, para tirar a juventude das drogas, para o cara praticar esporte, jogar. Então a várzea vai acabar. Está acabando. Está acabando porque muita gente quer lugar. Isso aqui ainda não acabou, não sei porquê. Mas tem gente já de olho aqui em cima. Mas nós estamos brigando. O futebol que começou na várzea paulistana, ou seja, em terrenos e campos localizados às margens dos rios e ribeirões, vai desaparecendo em meio à selva de pedras. O caótico processo de urbanização e a especulação imobiliária caminham na contramão da existência dos campos, cada vez menos encontrados por aqui. Mesmo assim, o futebol de várzea ainda respira, impulsionado por comunidades e pessoas apaixonadas. Se depender delas, a luta pela sobrevivência da várzea jamais vai acabar. A várzea não acaba. Mesmo com todas essas tecnologias, essas coisas novas que aparecem por aí, o campo de várzea sempre existiu e sempre vai existir. É de se entender um campo retinho, alguém que vai construir um prédio ali, é uma maravilha, enche o olho. Então há anos a especulação imobiliária era um monstro para a várzea. Hoje é aí que eu vejo a vantagem da grama sintética e o trabalho que a prefeitura tem feito com os campos. Eu acho que a grama sintética tem dado uma sobrevida para esses campos, o que faz com que a gente não imagine que a várzea vai acabar tão cedo, os espaços não vão acabar tão cedo. Eu acho que quem acredita que a várzea acabou, não conhece a várzea. Acabar não vai acabar, porque hoje tem eu acho que tem uma indústria por trás. Aqui mesmo na região aqui, eu vejo que tem muitas escolinhas, muitos campos que eu joguei aqui nessa região. Muitos campos hoje colocaram grama sintética nos campos.
E nós mesmos, quando era campo de terra, a gente jogava. E hoje a gente não tem acesso mais a esses campos. Tem bastante torneio, né? Com essa nova modalidade aí de acabar o terrão, todo mundo que está conseguindo assim o seu espaço com grama sintética, todo mundo está fazendo. Então hoje até, digamos assim, banalizou um pouco. Hoje os varzianos estão mais conscientes da importância daquele espaço para o seu bairro. Eu costumo dizer que muito time de várzea serve meio que como uma ONG para o bairro. Então parece que quando não tem um time de futebol naquele bairro, o bairro não tem nada, porque o time promove festa, promove Dia das Mães, promove Natal, promove eventos, e o campo é o palco de ações sociais dentro de um bairro. Então, como eles têm essa consciência, a luta pela permanência do campo hoje é muito mais consciente. Enquanto tiver amor, enquanto tiver torcida, enquanto tiver paixão pelo futebol, a várzea não vai acabar. Tinha uma época, Chico, que a várzea era vista com muito preconceito, né? O futebol varziano, tinha um quê de desdém, uma questão meio pejorativa. E aí depois, hoje, a maneira, acho que todos veem a várzea de uma maneira de integração da comunidade. Isso, né? Muito bem. De integração da comunidade. Eu me lembro muito bem quando eu tive a oportunidade, isso quando foi acho que foi em 2000 mais ou menos, quando transmitimos aqui a extinta Copa Kaiser, como era a audiência eu digo assim, não a audiência só na televisão, mas a presença do público nos estádios, torcendo, curtindo, há uma integração muito grande. Tanto que, me recordo que na época, na decisão, tinha mais público numa final de Copa Kaiser, que era o evento da várzea, do que em muitos jogos do Campeonato Brasileiro da divisão principal. E tenho absoluta certeza que com organização ainda é assim. Aqui, na verdade, o espaço na mídia tem sido muito menor para os campos de várzea do país, especialmente em São Paulo. Mas se tiver um trabalho muito bem feito, é um sucesso garantido, absoluto. Eu concordo com você, mas eu acho que a gente tem que tirar da várzea a responsabilidade de revelar craque. A várzea de São Paulo, principalmente de São Paulo, e nós temos alguns mineiros aqui hoje no estúdio também, lá em Minas também, viu, minerada boa. É o seguinte, tem que tirar a responsabilidade de revelar craque. Claro. Várzea não é para revelar craque. Categoria de base que revela. Exatamente. Várzea é para quê? Para o sujeito se divertir. Exatamente. O sujeito bater a bolinha no final de semana. Prevalecer aquela questão lúdica. Aquela coisa lúdica. Do jogo. Exatamente, para você desestressar. Vamos supor que o cara seja médico, dá plantão e não sei o quê, vai lá na várzea bater uma bola. Você que é estressado do dia a dia, e dá aula, vai bater uma bola na várzea. É assim que tem que ser encarada a várzea. E aí, o que há? O que é que acontece? É uma integração mesmo da comunidade, como você falou. A comunidade toda se integra. Não se reúne para brigar, se reúne para jogar bola, para fazer amigos. Então, é isso que é legal da várzea. Então, essa série mostrou exatamente isso e comprovou isso. Né? Então, eu espero que as autoridades tenham visto essa série e acompanhem mais e dêem mais valor à várzea, porque várzea é para fazer amigos. É isso aí. Amigos. Não é para revelar craque, não. Aliás, falar em craque, o último craque que saiu da várzea foi o Gabriel Jesus. Tá? Saiu o craque da várzea. Saiu o craque da várzea. Mas não é para gerar craque. É para se divertir. Falando em várzea, hoje é aniversário do Clóvis Cebola, que foi um dos personagens entrevistados aí pelo Jonas nessa reportagem maravilhosa que ele fez dos Terrões da Várzea. Então, Clóvis Cebola, muitas felicidades para você. Ele é pai do Eduardo, que trabalha com a gente aqui na Fundação Casper Libero, né, que é auxiliar administrativo aqui, o Eduardo, grande Eduardo. Então, seu Clóvis, um beijo para você, parabéns pelo filhão, muita saúde e felicidade. Ô, Michele, já que é para jabá, então vamos lá, ó. Que jabá? Maurício e Guilherme, lá do Três Marias, um grande abraço para vocês. O que é Três Marias? Olha lá. É um bairro, né? É um bairro. É um bairro? É um bairro. Achei que era uma padaria. Não, não é. É bairro. Prova Ciclística Internacional, 9 de julho.
Quer pedalar? Gosta de andar de bicicleta? Então, as inscrições já estão abertas lá no site gazetesportiva.com. Você vê o regulamento, você se inscreve e você participa dessa corrida, né, de bicicleta. Vai ser muito legal, dia 9 de julho, cai num domingão. Você pode vir aqui pedalar pela Paulista e região. Celso, você vai pedalar esse ano? Não vou pedalar esse ano. Você não corre a São Silvestre, você vai pedalar. Você não sabe andar de bicicleta? Claro que sei. Sabe nada, gente. Ele tem até 9 de julho. Mas uma amiga minha chamada Dilma vai pedalar, não sabe? Bom, enfim. Voltamos a falar ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que está lá na Casa do Coringão, em Itaquera, onde daqui a pouquinho, às 9h45, o Brasil encara o Paraguai. Tá muito frio aí, Garrafa? Boa noite. Boa noite, Michele. Aqui na sala de coletiva não, temperatura ambiente, 25 graus, clima tranquilo, mas do lado de fora, lado externo, está muito vento, ventando bastante, é natural aqui na região, todo mundo que frequenta aqui a Arena Corinthians sabe disso, não é verdade? Mas a seleção brasileira ainda não chegou por aqui, você falava há pouco de várzea com o Chico e com o Celso, e ele falou do Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus esteve ontem na concentração da seleção brasileira, ele não foi convocado porque está lesionado, né, um desfalque para esses 2 jogos da seleção brasileira, mas passou por lá, foi dar um abraço no Tite, nos jogadores, ficou por lá na hora do jantar, e o Lucas Lima dos Santos também passou na concentração da seleção brasileira. Vamos aproveitar no Gazeta Esportiva para passar mais alguns pontos da entrevista coletiva concedida ontem pelo técnico da seleção brasileira. O Tite, como ele é técnico da seleção, não tem conversado todos os dias com os jornalistas. E ontem aproveitamos o Tite para esclarecer uma polêmica. Você se lembra muito bem, Michele, o Chico e o Celso também, no clássico Corinthians e Santos, aqui mesmo na Arena Itaquera, quando o Corinthians venceu por 1-0 com um gol do Jô, teve aquela comemoração do Tite na tribuna. O Tite veio acompanhar a partida, foi um jogo duríssimo para Santos e para Corinthians, e o Jô, o artilheiro dos clássicos, fez o único gol da partida. E o Tite, que foi ovacionado por toda a galera, explodiu em alegria. E isso não teria pego muito bem. Muita gente falando, o Tite como técnico da seleção não pode externar seus sentimentos. Tite respondeu sobre essa polêmica. Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano que tem emoções e que tem gratidão. Eu tenho gratidão ao Corinthians, eu tenho gratidão a essas pessoas que eu estava. E eu também liguei ao presidente do Santos me desculpando e que não interpretasse aquilo ali como um ato humano de quem não é máquina, de quem sente, de quem vibra. Assim como eu liguei para o Dorival Júnior para que ele entendesse, me perdoasse e que não compreendesse de alguma forma. Aí o Tite esclarecendo essa polêmica, está tudo legal com o presidente do Santos, com o Dorival Júnior, e disse também o Tite que se fosse técnico do Santos, tivesse feito a história que fez no Corinthians no Santos, ele também teria tido esse tipo de atitude se o Santos tivesse vencido do Corinthians. Outro fato que chamou a nossa atenção ontem foi que pela primeira vez o Tite fechou o treinamento. Nós pudemos observar o aquecimento, o início da atividade, pouco mais de 20 minutos, e depois o Tite fechou o treinamento, o que não é comum. E muito se pensou de que teria sido pelo fato de um jornalista no treino do CT do São Paulo, antes da partida contra o Uruguai, esse jornalista, na hora que o Tite deixa a gente acompanhar o treinamento, mas sem a gravação de imagens, esse jornalista tinha colocado no seu blog todas as jogadas da seleção brasileira. E o Tite teria ficado irritado com isso. O Tite explicou exatamente qual foi o motivo dele ter fechado o treinamento ontem aqui na Arena em Itaquera. Eu entendia que esse momento era um momento de fechar ou de ter um pouquinho mais de privacidade, porque daqui a pouco eu posso gritar mais forte, eu posso ser mais duro, eu posso chamar uma concentração maior. O dia que nós abrimos foi o dia do jogo contra o São Paulo, tinha um número de pessoas, a gente fica feliz em dividir a alegria, mas tem hora que eu vou dentro, tem hora que eu não quero que o cara fique disperso, a hora do trabalho ele tem que ficar concentrado. Isso me permite uma concentração mais, e ela não tem absolutamente nada em relação a vocês. Tite esclareceu, não teve nenhum questionamento a respeito do jornalista ter divulgado as jogadas ensaiadas da seleção brasileira, especificamente de posicionamento. E claro, que depois da ótima campanha da seleção nas mãos do Tite, 7 jogos, 7 vitórias, dá um chocolate na Argentina do Celso Cardoso, 3-0 em Belo Horizonte, pega o Uruguai no Centenário em Montevidéu, mete um 4-1 com 3 gols do Paulinho. É inevitável que os elogios venham por parte da imprensa e que a torcida fique eufórica, O torcedor paulista é um dos mais exigentes quando o assunto é seleção brasileira. E a torcida de São Paulo se envolveu com a seleção. Então nós perguntamos ao Tite ontem como ele está lidando com esse oba-oba,
né, com esse ufanismo do torcedor que já começa a imaginar a seleção campeã do mundo na Rússia. Tite falou sobre o tema. Não posso deixar com que os atletas fiquem felizes pelo desempenho deles, e não vou fazer. Também não vou ter dessa alegria, essa satisfação. Mas saber que isso, tal qual eu terminei a coletiva, ou fiz uma resposta na coletiva, que o fato de uma grande atuação nos jogos anteriores e a sequência de jogos não ia facilitar em nada o nosso trabalho e o enfrentamento com o Paraguai. Então, nós temos muita consciência disso. Eu digo assim, que ter consciência disso. Que um fato bom, ele deva, mas com naturalidade. Não é isso. O Tite está aí, né? Controlando a ansiedade, permitindo que os atletas possam curtir esse momento de elogios por parte da crítica, da torcida, mas que não percam o foco. E o foco, segundo o Tite, é hoje à noite. É a seleção do Paraguai aqui em Itaquera. É a seleção do Arce, quem não se lembra do Arce. Lateral do Grêmio, lateral da seleção paraguaia, lateral do Palmeiras, não é? Nas mãos do Filipão. Ele está meio pressionado lá no Paraguai, mas obteve um resultado importante na última rodada. O Paraguai ainda respira e o técnico Tite fala dos perigos que o Brasil corre logo mais, se é que corre, contra a seleção paraguaia de Tique Arce. A alta, média e baixa, ela tem essa capacidade. Ela te pressiona na frente, ela te induz ao erro, se não tiver. A pressão baixa dela, ela é muito concentrada, os seus homens de lado, eles baixam com muita velocidade uma transição de saída de contra-ataque. Ou é com o Romero, ou é com o Lescano por dentro, atacando espaço, e uma jogada trabalhada também sob forma de triangulação. Tem uma bola parada forte também. Então, ela traz componentes importantes que eles te fazem, dizer assim, um nível de enfrentamento, um nível de dificuldade alto. Bom, tá aí a palavra do Tite falando do adversário. Daqui a pouquinho, na concentração da seleção na cidade de Guarulhos, acontece o jantar. Na seguida, preleção, e os jogadores devem chegar aqui na Arena Itaquera por volta de 20h30 para essa partida que começa 21h45. Além do Paraguai, o Brasil tem mais 4 jogos nas eliminatórias, contra Equador e Chile em casa, e sai por 2 vezes contra Colômbia e Bolívia. Já que todo mundo mandou um abraço, deixa eu mandar um abraço para o nosso aniversariante do dia, que está aqui ao lado do Zorato, o Claudinei Braghini, que é mais conhecido como farmacêutico, aqui em toda a Zona Leste, está trabalhando e com muita competência, tá certo, Michele? Beijo, Claudinei Braghini. Temos muitas histórias, eu e Claudinei. Não pensem em besteiras, é que a gente já saiu para fazer muita reportagem junto aqui na TV Gazeta. Ei, Claudinei, comemos tanta coxinha naquela reportagem. Grande profissional, parabéns, Claudinei. Então, a seleção, sobre essa história de cornetar o Tite, porque vibrou com o gol do Corinthians na Arena Itaquera. Ele não é um homem de gelo. É uma bobagem, sabe? É um patrulhamento, um policiamento que não faz sentido. É humano. Ele fez os principais títulos da carreira dele, ele conquistou lá. Ele chegou à seleção fruto desse trabalho, com toda a torcida cantando o nome dele. É óbvio que ele vai torcer, que ele vai vibrar. É claro. Então é uma grande bobagem. E outra coisa, vai se sentir em casa de novo. Hoje ele é técnico da seleção. Há quem diga, na condição de técnico da seleção ele tem que ser isento. Para! Não muda. Sabe, uma coisa é o profissional. Como técnico da seleção, ele vai ser um profissional correto. Agora, isso não significa que ele não tenha uma torcida, não tenha um carinho por um clube especial, assim como o Filipão tinha pelo Palmeiras, pelo Grêmio e por aí vai. E o Filipão tinha mesmo. Quando eu cheguei na Copa de 2002, ele veio e falou assim, tchê, tu, corintiano, está aqui? Eu falei, e daí, qual é o problema? Não posso estar aqui? Você não torce para o Grêmio? Não torce para o Palmeiras? Você não técnico da seleção? Aí depois nós fizemos as pazes e deu sorte, porque o Brasil foi campeão a última vez. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. A gente tem que cobrar do Tite, não é ele vibrar com gols do Corinthians. Não é isso que tem que cobrar dele. É ele ser justo em convocações. E ele isso que tem que ser cobrado. Por exemplo, se ele não convocar alguém do Santos que está em boa fase, então aí tem que se cobrar dele. Se ele for preferir o jogador do Corinthians a um do Palmeiras que está melhor, aí tem que ser cobrado. Imagina, o Dudu tá lá. Então, o Dudu tá lá, não estou falando, ele é justo nas convocações, mas eu estou dizendo, é justiça na convocação. É isso que se pede. E o esquema tático, ele conseguiu dar. Então, não tem que cobrar se ele vai vibrar ou não vai vibrar. Sei lá, isso é problema dele. É um particular dele, né? Que está dentro dele. Então, fim.
Agora, o trabalho certo, sim, tem que ser cobrado. Tá certo. Hora de falar de Campeonato Paulista. O Palmeiras vai para a última rodada da primeira fase, tranquilão na liderança. E por lá, o técnico Eduardo Batista espera poder contar com o atacante Dudu, que estará hoje com a seleção brasileira. Alexandre Silvestre traz as informações pra gente. Fala, pessoal, tudo bem? O Palmeiras espera por Dudu, convocado por Tite e aguardado por Eduardo Batista, técnico do Palmeiras, que pretende colocar o que tem de melhor à disposição nessa última rodada do Campeonato Paulista. O Verdão amanhã enfrenta a Macaca em Campinas. O atacante artilheiro do Palmeiras na temporada, William Bigode, conversou com a imprensa nesta terça-feira aqui na Academia de Futebol e falou também desse assunto. Se você fosse o Dudu, que hoje vai ser reserva da seleção brasileira aqui em Itaquera, você jogaria fácil amanhã em Campinas? Olha, pelo pouco que eu conheço baixinho aí, ele vai querer jogar. É claro que eu não sei como é que tá sendo os treinamentos, né, da seleção, tudo, né, no sentido de intensidade, né, mas acredito que ele deve estar louco para jogar, né, mas se fosse eu, com certeza eu queria estar dentro de campo para estar jogando. E por que é embaçado ganhar da Ponte Preta em Campinas, ou pelo menos encarar a Ponte Preta lá no território dela? E não é de hoje, né? Acho que sempre foi muito difícil jogar no Moisés, uma equipe que briga muito, né? Que tem o apoio da sua torcida, né? Que tem uma cobrança, né, do lado da sua torcida. E hoje a Ponte vive um grande momento, então a gente tem que respeitar, mas dentro de campo temos que se impor, temos que brigar, né, no bom sentido, temos que disputar, ser aguerrido, para que possamos, né, fazer uma boa partida aí e conseguir um resultado positivo. Se a logística facilita a vida do Dudu, não dá para dizer o mesmo sobre Mina, Borja e Guerra, que atuam pelas eliminatórias no Chile e também no Equador. Eduardo Batista não contará com Tietê e Thiago Santos, que estão suspensos, mas deve recolocar no time os titulares Edu Dracena e Felipe Melo, poupados na rodada anterior. Um abraço, pessoal. Abraço, Silvestre. Pena que a gente não pode mostrar os nossos bastidores, que só tem mulher bonita hoje aqui, vocês iam ficar doidos. Você precisa ver como os meninos estão aqui, gente. Tem muita médica aqui, tá uma coisa maravilhosa, a doutora Luciana. E a doutora o quê? Cláudia? Flávia. Tá arrasando corações. Bom, com 4 vitórias nos últimos 5 jogos e a classificação garantida para a próxima fase do Paulistão, o Santos quer aproveitar o bom momento para vencer o Novo Horizontino amanhã na Vila Belmiro e embalar de vez na competição. O repórter Jonas Campos esteve no CT Repelé acompanhando o treino do Peixe. Amanhã, quarta-feira, é dia de fechamento da fase de grupos do Campeonato Paulista. E o Santos recebe o Novo Horizontino na Vila Belmiro aliviado. Depois de uma fase inicial difícil, com protestos da torcida e muita contestação, a equipe vai a campo classificada para a fase mata-mata do Paulistão e parece, enfim, ter reencontrado o bom futebol. Um alívio, né? A gente vinha sofrendo uma pressão muito grande, né? A gente sabia que as coisas iam melhorar uma hora, não só pelo fato de ser o Santos, mas pelo fato da equipe que a gente tem. Eu acho que o que a gente estava passando a gente não merecia. Nas quartas de final já é certo que o Peixe encara a Ponte Preta. A briga agora é para ver quem fica com a liderança do grupo D. No momento as duas equipes têm a mesma pontuação, mas o Santos tem vantagem no número de vitórias e no saldo de gols. Quem terminar na frente tem a vantagem de decidir o segundo jogo das quartas de final em casa. Não só como o Santos, mas todo time que decide em casa, eu acho que tem um gosto diferente, né? Joga do lado da nossa torcida, dos nossos familiares, e é um campo que a gente conhece há bastante tempo. Então, eu acho que se a gente for decidir em casa, eu acho que isso é um grande passo pra gente, né? E eu espero que a gente decida em casa. Espero que a gente possa ganhar amanhã. Enquanto o Santos encara o Novo Horizontino na Vila Belmiro, a Ponte Preta recebe o Palmeiras no Moisés Lucarelli. Mas o Thiago Maia não quer saber de torcer para o rival não, viu? A questão do Palmeiras e da Ponte Preta, desde que eles se resolvem lá, né? Lógico que se o Palmeiras ganhar é bom pra gente, mas eu vou pensar primeiro no meu jogo. Aí o Thiago Maia de um Santos que vem crescendo na temporada, evoluindo e com todos os principais jogadores à disposição do técnico Dorival Júnior. A tendência, inclusive, é que amanhã na Vila Belmiro, contra o Novo Horizontino, o Peixe vá a campo com o que tem de melhor. Do CT Rei Pelé, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva.
No São Paulo, o meio-campista Jusilei foi o personagem da entrevista coletiva dessa terça-feira. Ele já emagreceu 4 quilos, hein? Veja com Adriano Dolfi. Jusilei foi um dos últimos reforços a chegar no São Paulo. Desde outubro estava sem atuar e depois de perder 4 quilos aos poucos, vai chegando ao ponto ideal na parte física. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei totalmente fora de forma, né? O meu último jogo oficial foi dia 31 de outubro. Então fiquei, né, muito tempo sem jogar. A gente sente, né? Porque chega aqui no Brasil a um nível muito alto, muito diferente da China. Mas agora já estou entrando num nível bom, né? Estou muito bem, né? Fiquei feliz de poder atuar os 90 minutos, né? Bem e ajudar a minha equipe. E vou continuar treinando, né? Forte para atingir o auge. Seja como volante ou lá atrás, como zagueiro, Jusilei reconhece as dificuldades encontradas pelo São Paulo no setor defensivo, especialmente se lembrarmos que o tricolor tem a segunda pior defesa de todo o Campeonato Paulista, atrás apenas do Linense, o adversário das quartas de final. Incomoda, né? A gente sabemos que incomoda, mas a gente só pode mudar isso com o trabalho, né? Sabemos que todos estão incomodados com a situação, né? A gente já joga sabendo que o São Paulo vai fazer gol, né? Porque é um time que tem um ataque muito forte, joga para frente o tempo todo. Então, mas a gente tem que cuidar dessa parte aí na defesa. O Rogério vem trabalhando, né? Você tem visto aí no dia a dia, ele faz treino para a defesa. E eu acredito que vai melhorar. Vai chegar a um ponto que a gente não vai tomar tantos gols assim e vai vencer os jogos. O treinamento desta terça-feira, mais uma vez, foi fechado à imprensa. Jusilei despistou se Rogério Ceni utilizará força máxima na partida contra o São Bernardo. Pro jogo eu vou, estou na convocação do jogo, mas se for jogar, não sei ainda, o Rogério vai decidir isso. O Atlético Mineiro apresentou hoje um importante reforço para a temporada. O meia Marlone, que ficará por 1 ano no clube, chega por empréstimo depois de troca por Cleiton, que foi para o Coringão do Chico Lang. Na primeira entrevista, ele explicou o desafio que fez ao deixar o clube paulista e já está fazendo planos aí com a camisa do Galo. Eu estou muito feliz aqui no Atlético. Acho que quando eu soube do interesse do Roger, fiquei feliz, né? E espero fazer história aqui no clube, espero realmente vir para ajudar os companheiros. Já joguei com alguns aqui e eu tenho certeza que a gente vem com esse pensamento, né, de realmente buscar títulos, né, buscar marcar o nosso nome na história do clube, e foi para isso que eu vim, com essa mente que eu estou. Cara, eu tenho uma amizade com a diretoria do Corinthians, com o Alessandro. Porque os veículos que saiu a matéria falavam que era coisa de lá de dentro do clube, mas em nenhum momento eu citei que era a diretoria, até porque o Cleiton saiu daqui e foi numa boa, né? E realmente quando eu saí, né, eu me posicionei porque foi uma coisa que eu não sou, né? Saiu em algumas matérias, mas eu sou atleta ainda do Corinthians, né? Eles têm uma porcentagem em mim. Eu só me posicionei, eu não ofendi ninguém do clube, né, não ofendi diretoria nenhuma, só simplesmente me posicionei e me defendi. O Corinthians apresentou nesta terça um importante reforço para a sequência da temporada. Veja com o Fernando Gavini. Com atraso de pouco mais de 1 ano, o atacante Cleiton foi apresentado nesta terça-feira no Corinthians. O Timão tentou a contratação do jogador no final de 2015, mas o Atlético Mineiro acabou ganhando a concorrência e pagou 15 milhões pelo atleta que pertencia ao Figueirense. Agora, depois de 1 ano e 2 meses jogando pelo Galo, ele foi envolvido numa troca com Marlone e finalmente chegou ao Corinthians. Muito complicado quando você tem 20 anos e é disputado por muitos clubes grandes do Brasil. E acho que essa parte não dependeu só de mim, não dependia só de mim, entendeu? Eu tinha interesse em jogar em todos os clubes, mas é só um que a gente pode escolher, então não dependeu só de mim, a escolha não foi só minha, então acho que a vida acontece do jeito que tem que acontecer. Deus sabe a história que Ele escreve, então eu estou preparado para esse momento. Acho que eu me sinto mais preparado hoje do que
há um ano atrás. Apesar de toda a expectativa que cercou sua contratação e do alto investimento, Cleiton não conseguiu se firmar no Atlético Mineiro. Ao todo, disputou 52 partidas e marcou apenas 8 gols. Apesar disso, ele evitou dar desculpas e assumiu a responsabilidade pelo que passou no Atlético. Se algo aconteceu que eu acabei não embalando lá, não virando titular no time, acho que, no meu ver, foi culpa minha mesmo. Não tenho nada a reclamar do Atlético, é um excelente clube, como o Corinthians também é, e vai me dar condições para trabalhar. E eu vou ter que disputar a vaga com todos os jogadores que tem aqui. Acho que o futebol é assim. Futebol é dinâmico, quem está melhor joga, então eu vou ter que mostrar meu futebol aqui. E espero poder mostrar o meu melhor, fazer gols, dar assistência e ajudar a equipe, tanto na marcação como na parte ofensiva. Chico, acho que foi uma troca boa para os dois. O Marlone, ele tem uma função mais de meia, que vai ser interessante para o Atlético. E o Cleiton era um sonho antigo e é um jogador para atuar pelos lados. E o Corinthians, o esquema do Corinthians, carece de bons jogadores de velocidade para atuar pelos lados. Tem o Romero e só, quer dizer... É, o Léo Jabá. O Léo Jabá também, verdade, mas... O Pedrinho está começando agora. O Pedrinho, eu acho que ele é bom ofensivamente, mas ainda carece de, ganhar de expertise na marcação. Então, acho que é um jogador que chega e pode jogar no Corinthians, sim. E é bom lembrar que esse Cleiton tem 21 anos, né? 21 anos, é muito garoto ainda. E eu gostei da entrevista que ele deu. Ele deu uma entrevista com personalidade. Falou naturalmente, como se tivesse... não sentindo a camisa do Corinthians. Vamos ver em campo, né, Chicão? Vamos ver em campo, mas ele deu uma entrevista legal, bacana. Sim. Falou à vontade. E eu acho que é o cara que chega na hora certa, no time certo, que está precisando de um jogador como ele. Sim. Não é verdade? Porque o Jô, para pôr para dentro, já está lá, certo? Agora, ir para a linha de fundo e cruzar para o Jô, só quem tem feito isso é o Guilherme Arana. Então tem que ter mais um que faça isso, que não seja o Guilherme Arana. Porque o Guilherme Arana foi quebrado no meio pelo Wellington Ney, na verdade. Tá, se precisasse dele agora para amanhã, não teria o tal do Guilherme Arana. Está todo arrebentado por causa do cavalo do Wellington Ney. Então, quer dizer, tem que criar opções do Corinthians. E esse Cleiton veio para isso. Parabéns. Bom, resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. O que vai dar entre Brasil e Uruguai? Vai dar Brasil 67% dos votos. Muito bom. O programa de hoje termina aqui. A gente agradece o carinho da sua audiência. Amanhã às 6 da tarde a gente volta a se encontrar. Boa noite, Chicão. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Agora com as notícias do Jornal da Gazeta. E é no Jornal da Gazeta que a gente se encontra novamente daqui a pouquinho. Até já. Sexta-feira eu volto. Chicão. Uhul.